Graças a paz, meus irmãos e irmãs, que a paz de Cristo, que excede todo entendimento, guarde o seu coração, a sua mente, em Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Hoje eu tive um dia terrível. Pela manhã fui tirar sangue, depois fui na minha podóloga, fui na Unimed, porque eu precisava fazer uma ressonância magnética do meu punho e ficar 40 minutos naquela máquina. Quase morri de dor e também nervosismo, e também o meu ombro começou a doer dentro daquela máquina. E eu clamei muito a Jesus quando eu estava dentro daquela máquina. E eu falava, me ajuda, me ajuda, me ajuda. E graças a Deus eu consegui fazer o exame. Foi penoso por mais de 40 minutos. Então eu me lembrei do salmista, quando ele, no Salmo 177, quando ele nos dá o ensinamento de que experimentar a dor é ser humano. Muitas vezes eu acho que eu já comentei isso na igreja, que experimentar a dor é humano. Quando a gente experimenta a dor, seja ela física, emocional ou psíquica, muitas vezes, a gente aprende que Deus é um Deus de misericórdia e graça. Quando eu olho para o texto lá de Paulo, quando diz, a minha graça te basta, eu entendo que quando a graça ocupa a nossa vida de tal maneira que nós conhecemos a Jesus, experimentamos o seu amor, da sua misericórdia. E quando eu lembrei desse texto do Salmo 69, do Salmo 77, foi que veio à minha memória uma frase. Nos momentos mais angustiantes do ser humano, a presença consoladora de Deus nos sustenta na nossa caminhada. Então, o ser humano implica em experimentar momentos de grandes paradoxos. Momentos de dor, momentos de saúde, momentos de tristezas, momentos de alegria, momentos onde você está alegre de tal forma que você está como no alto de uma montanha russa, mas vão chegar aos locais mais baixos, os loopings da nossa vida, e a gente vai experimentar os altos e os baixos. A vida também é assim, nós alternamos momentos de grande lucidez com momentos de desconsolo, momentos de alegria com momentos de tristeza. Um dia estamos no alto, outro dia estamos por baixo. Os nossos sentimentos, eles vão se alternando com tamanha frequência que nos sentimos desgastados, cansados, e a vida muitas vezes vai perdendo a graça. E uma vida sem graça vira uma desgraça. Muitas vezes as pessoas entram em processos de depressão, de experimentar um abismo sem fim. Hoje eu tive um dia difícil mesmo, como eu falei. E quando nós atingimos esse ponto, a pergunta que a gente faz é, será que o meu sofrimento vai ter fim? Nós iremos passar por um processo de particularização e racionalização. O meu sofrimento, ele é maior do que o sofrimento dos outros? Ou a gente cai no vitimismo, né, também de perguntar, ninguém me entende, ninguém sabe que eu estou sofrendo. Então, qual seria a solução? Qual o caminho que nos tirará dessas dores, nos tirará dessa profunda depressão? O Salmo 77 narra a história de um homem que experimentou profundas angústias na sua vida. Viveu e sofreu momentos em que se desesperou da vida. Graças a Deus ele venceu. Mas mais do que isso, ele teve a coragem de registrar a sua experiência para que ela nos servisse, me servisse no dia de hoje de encorajamento, de consolo, de fonte de inspiração e de alegria e de contentamento. Asaf era um dos músicos apontados por Davi para exercer o ministério do canto na casa do Senhor. Ele também foi um dos cantores na dedicação do templo do rei Salomão. E ele fala sobre algumas questões interessantes. A primeira que ele fala é que ele diz, na minha angústia, no dia da minha angústia,
O que fazer quando esse dia é inevitável, quando esse dia se abater sobre nós? Com certeza, muitas pessoas estão enfrentando nessa pandemia, nessa loucura que estamos, nesse caos, o dia da angústia. E angústia é essa ansiedade, essa aflição inteira que quer nos consumir. É ter a sensação de estar sendo espreitado quando os limites são reduzidos, restringidos. Do latim Augustus, estreito, pontudo. Segundo Kierkegaard, grande filósofo e também teólogo, ele dizia que determinação que revela a condição espiritual do ser humano, caso se manifeste psicologicamente de maneira ambígua e o desperte para a possibilidade de liberdade. Já Heidegger diz que é uma disposição afetiva pela qual se revela o ser humano, o nada absoluto sobre o qual se configura a sua existência. Então, o que fazer no dia da angústia? Primeira coisa é procurar o Senhor, procurar a sua assistência. No dia da minha angústia, a minha alma recusa-se a consolar-se. Eu não posso reprimir meus sentimentos, como eu disse ontem, enquanto eu não encontrar as respostas para o meu sofrimento. Na minha angústia, eu tenho que me lembrar de Deus. Eu tenho que entrar num diálogo intenso e contínuo com o Senhor. Um diálogo racional de profunda intimidade. Eu vou gemer, eu vou meditar, eu vou me desfalecer, eu não durmo, eu não falo, eu lembro do meu passado com Deus, mas eu grito, eu choro. Então, no dia da minha angústia, eu tenho que fazer tudo isso, procurar o Senhor, procurar a assistência do nosso Deus. No dia da angústia, se recusar a consolar-se e entrar, se lembrar de Deus, da sua bondade, da sua misericórdia e entrar nesse campo da intimidade com Deus. Segunda coisa que o salmista diz, ele diz, no dia da minha angústia, eu indago o Senhor. No dia da minha angústia, versículo 2, eu indago o Senhor. No dia da minha angústia, eu procuro ser autêntico. Como uma criança, eu procuro não mascarar a situação. Eu sou assim e estou assim. Eu preciso ser coerente com Deus, com uma conversa franca, conversa de dois autores. O autor da vida e o autor do sofrimento. Ou dois adultos, pai e filho. Inquiridora nesse sentido é a verdade, mas ela é respeitosa. E o salmista faz essa pergunta para Deus, né? Rejeitará o Senhor para sempre? Rejeitar é lançar fora, né? Paulo vai dizer que terá Deus porventura rejeitado o seu povo? De modo nenhum, Romanos 11:1. Bendito seja o Deus que não rejeita a nossa oração, nem aparta de nós a sua graça. O salmista escreveu no Salmo 66:20. Eu tenho acaso consciência de quem Deus é, dos seus atributos, de saber aquilo que Jesus sofreu na cruz do Calvário por causa de mim, por causa de você, por causa de todos nós. Então, acaso Deus não se tornou propício? Ele é o que protege, Ele é que auxilia, Ele é favorável a nós. Por isso, quando nós buscamos a sua verdade, a sua vontade, ela é boa, perfeita e agradável. Será que cessou perpetuamente a sua graça? Lógico que não. Graça é algo que entra no nosso coração e que jamais nós perdemos a graça, nós não caímos da graça. Isso é uma teologia barata. Caducou sua promessa para todas as gerações? Jamais. Na história do povo de Deus, nós temos visto Deus cumprir as suas promessas. Cumpriu em Abraão, Davi, em Jesus Cristo, nos apóstolos, na igreja, e até hoje tem cumprido. Esqueceu-se Deus de ser benigno, bondoso, misericordioso? Com certeza não. Se Deus deixar de ser benigno, ele fere uma das suas características mais marcantes, que é de ser da sua benignidade e da sua bondade. Terceiro lugar, no dia da minha angústia, eu me rendo à soberania de Deus. Eu me rendo quando eu me recordo dos feitos de Deus, registrados na sua palavra e registrados na minha vida, na minha história. Eu reconheço a santidade de um Deus que é 3 vezes santo. Eu reconheço que Deus é soberano e tem o controle de tudo e de todos, de toda e qualquer
situação, das adversidades, das lágrimas, dos gritos de dor, dos choros, da falta do sono que não vem. Então eu reconheço que Deus é soberano e que Ele tem poder para todas as coisas. E por fim eu reconheço que a nossa vida é uma vida de fé e a nossa vitória é a vitória da fé. Então, meus irmãos, às vezes, como eu tive hoje, um dia difícil, mas nós precisamos de encorajamento pela palavra de Deus. Ontem já falei sobre isso e torno a falar que no dia da angústia, quando nós estivermos assim, a gente precisa dessas 3 coisas na nossa vida para que a gente possa entender quem Deus é e o que Ele faz por nós. Saber que um dia da angústia sempre chega, ou pela saúde física, emocional, ou por qualquer outra angústia, por qualquer outro problema. No dia da minha angústia eu vou indagar o Senhor. Ele tem as respostas. Não sou eu que tenho as respostas para os meus sofrimentos. Em terceiro lugar, no dia da minha angústia eu me rendo à soberania de Deus. Eu recordo os feitos de Deus, eu reconheço a sua santidade, eu recordo que Deus é soberano. E eu encerro aqui. Eu reconheço que a minha vida é uma vida de fé. Que a minha vitória é a vitória da fé. Foi isso que Lutero descobriu lendo Romanos. O justo viverá pela fé. Então não importa os dias maus, as dores, as lutas, as angústias, as adversidades. Deus continua sendo bom. Que Deus te abençoe e que Deus encoraje o seu coração como Ele me encorajou com essa palavra. Em nome de Jesus. Pai querido, obrigado por essa palavra. Essa palavra me anima, me encoraja e me dá forças, Pai, para continuar a nossa caminhada nesse momento tão difícil pelo qual estamos passando. Que o Senhor tenha misericórdia de mim, que o Senhor tenha misericórdia da nossa igreja, da nossa cidade, do nosso Brasil. Cura, Pai, aqueles que precisam ser curados, o Senhor conhece a cada um. Fica, Pai, com os trabalhadores da saúde, os médicos, técnicos de enfermagem, pessoal da saúde como um todo. Abençoe, Pai, a vacinação, que ela se torne mais rápida no nosso país. Em nome de Jesus eu te peço. Abençoe cada um que irá ouvir essa palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém e amém. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, hoje e sempre. Amém.